Oi, viajantes da vida! Você se acha capaz de progredir? Capaz de crescer e fazer o bem? Pois é o primeiro passo para a felicidade. Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender com Emmanuel uma receita muito interessante de nos fazermos felizes e melhorar o mundo em que nós vivemos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike no final e, sobretudo, comente, deixe um comentário aí embaixo para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva nesse momento de estudos. Como nós nos vemos? Já pararam para pensar nisso? De vez em quando a gente olha no espelho e o que a gente pensa da gente? Como nós vemos o mundo em que nós estamos? Como nós observamos os atos dos outros? Como nós vemos a sociedade? Será que nós temos bons olhos? Olhos de espíritos que nos sabemos imortais? E de que esse momento é transitório e vai passar tão mais depressa quanto mais rapidamente nós, e enquanto sociedade, evoluirmos? Essa é uma questão que nos deixa sempre pensando, sempre ponderando. E aí eu me lembrei de uma historieta que aparece num dos nossos livros, o Parábolas de Boa Noite, em que ele conta que um mestre hindu estava reunido no campo com os seus discípulos e ouviu seus comentários, muitos deles criticando o mundo, muitos outros criticando a sociedade, alguns se sentindo incapazes. E aí, sem muito falar, porque eles tinham uma mesa de pedra postas, o mestre começa a retirar de um farnel um vaso com água pura, cristalina. Depois um cesto com frutas recém-colhidas, ainda com gotinhas de orvalho nelas. Uma flor, ele coloca bem pertinho, uma pérola bonita. E depois ele vai lá no fundo do saco e pega um pote que tinha uma minhoca se remexendo, tinha sido acabado de ser tirada da terra. E aí, diante daquelas coisas dispostas na mesa, o mestre olha para os discípulos que fizeram silêncio e de repente pergunta: o que vocês estão vendo? Foram gerais os comentários sobre aquele bicho nojento que estava rastejando ali sobre a mesa. O mestre não disse nada. Foi até o vaso de água, verteu num copo um pouco e a bebeu saboreando. Tomou uma das frutas, mordeu o quanto era suculenta e também a saboreou. Pegou a flor, colocou nas dobras da túnica e a pérola e colocou no turbante, ficando ainda mais belo, mais radiante. E depois deu aos discípulos a lição. Quantas coisas lindas, quantas coisas belas existem em torno de nós. Mas nós, frequentemente, damos mais força e mais atenção ao lado que aparentemente é feio, que parece destoar daquilo que nós esperamos ou da expectativa que nós temos de perfeição que ainda não alcançamos. Foi embora para a sua residência, foi fazer suas meditações e deixou os discípulos refletindo sobre aquela lição. E é tão interessante a gente pensar sobre isso, porque assim, não é que está no Evangelho, não é que na mensagem de Jesus, a maneira de olhar o mundo nos faz agir ou não agir de forma positiva ou de forma negativa. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, não é? Jesus comenta com os discípulos o seguinte, olha só. O teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas. E é tão interessante perceber o apelo que aqui é feito contra o pessimismo, não é? A gente observa o mestre chamando a nossa atenção de que a maneira como nós vemos o mundo fala do que está dentro de nós. Fala da luz ou das trevas
que nós temos dentro de nós. E quando a gente começa a olhar tudo negativamente, quando a gente olhar tudo com muita tristeza, com muito pesar, com muita queixa, muito frequentemente isso drena as nossas energias, isso nos enfraquece. E aí aquelas ações que nós deveríamos fazer para superar o lado negativo e para estimular o lado positivo, elas acabam sendo drenadas e nós ficamos frágeis e retardamos o nosso progresso. E aí quando a gente vai ler a questão 625 do Livro dos Espíritos, parece que ela causaria ansiedade. Quando Kardec pergunta qual é o espírito mais evoluído para a Terra que poderia nos servir de guia e modelo, e os espíritos respondem Jesus. E muita gente diz, mas eu não sou Jesus. Eu estou longe de Jesus, eu não vou fazer aquilo, eu não consigo. Eu não consigo. Pronto, já começaram a se sabotar. O nosso sabotador interno aí falando contra nós, né? Eu não sou Jesus, eu não consigo. E às vezes, até nós, trabalhadores espíritas, até nós que estamos aqui trabalhando com vocês, divulgando a mensagem, olhamos para as nossas imperfeições. Nós temos muitas. Não imaginem, não se iludam de que a criatura que está do lado de cá, que está do alto de uma tribuna, é alguém já santificado e perfeito. Somos todos aprendizes nesse planeta que é a nossa grande escola. E aí nos sentimos abatidos também. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, traz para nós uma mensagem que é um carinho só e que também nos ajuda a entender isso. Muitos queremos ansiosamente chegar à posição de Jesus hoje, mas o Mestre está onde está, após milhões de anos de evolução. Quando a Terra foi formada, Jesus já era espírito puro e nós ainda somos espíritos em provas e expiações. Vamos olhar para o nosso futuro e entender quanto ainda existe a aprender, quanto ainda existe a realizar e não criar aquela ansiedade da perfeição já, da pureza já. E então eu dizia Emmanuel no capítulo 25 aqui do livro Fonte Viva, que ele intitulou Nos Dons do Cristo. Olha como isso é interessante, né? Nas qualidades, nas virtudes de Jesus. Ele então nos convida a essa reflexão, a essa percepção de que nós devemos continuar crescendo, continuar nos esforçando, mas sem pessimismo, sem fragilidade, achar que é impossível, de que Jesus está longe e alto demais. Porque nós já temos algumas qualidades, temos algumas luzinhas. E o benfeitor, então, começa chamando a nossa atenção exatamente para o momento conflituoso que nós vivemos. Nós estamos em conflitos. Vocês não acham? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente pensa assim, acorda empolgado, hoje eu vou ter sucesso. Ao meio-dia a gente já está assim, não tem jeito, por que esse dia não acaba logo tantos fracassos? Porque a gente tenta e não consegue. Talvez esteja gastando energia no sentido errado. Gastando energia naquilo que nós ainda não estamos qualificados para fazer. E nesse tempo, então, em que nós temos tanta tecnologia, tanta agilidade, em que algumas pessoas exibem um sucesso, virtudes, que às vezes nem têm de verdade, né? Mas elas exibem lá nas redes sociais. Nós temos tecnologia que nos permite ter acesso a tanta informação, fica cada vez mais difícil a gente achar essa caminhada que é lenta, que é muito lenta, fácil ou factível, possível de ser feita. E aí Emmanuel começa nos convidando à reflexão. Ele cita lá um texto da carta de Paulo aos Efésios, que a gente vai ler no final, quando estiver chegando ao final desse capítulo do Emmanuel. Vamos deixar suspense, mas ele vai chamar a nossa atenção de que cada um de nós está num momento crítico de progresso, mas é o nosso melhor momento. Olha como Emmanuel vai nos levar a refletir e nos conforta, porque aí nós percebemos que não é hoje, que não é amanhã, mas se nós continuarmos trabalhando, se nós continuarmos progredindo, certamente um dia encontraremos luzes como os dons do Cristo. E aí o benfeitor vai nos chamar a atenção. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, lembra que o livro foi do século passado? É uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênio de sombras cristalizadas contra a luz nascente.
E é exatamente ali que a gente se percebe. É exatamente nesse texto de Emmanuel que todos nós, de condição mediana de evolução, de condição inferior de evolução, muitos de nós, que estamos na luta pelo progresso, nos encaixamos. Estamos no momento em que a gente tem que exercitar muita energia para não permitir que os nossos lados sombrios, e eles existem, não fiquemos cegos, não imaginemos porque nós estamos no centro espírita, porque nós tomamos passe, até porque nós trabalhamos mediunicamente no passe, no serviço assistencial, todas as nossas mazelas desaparecem, não desaparecem. Todos os equívocos do passado desaparecem, não desaparecem. Mas é o que o benfeitor diz ali, ó, espiritualidade em luta com a animalidade. O ser material, o egoísmo, o desejo de ter acima de todos os outros, com essa busca dos valores espirituais. A gente volta ao título do capítulo, né? Nos dons do Cristo, a busca dos dons do Cristo. Mas, como Emmanuel diz, não é uma luta contra os outros. Não é para ser melhor que os outros. Aliás, esse é um primeiro passo para nós tirarmos a nossa ansiedade, ou pelo menos para diminuirmos a nossa ansiedade, né? Ser melhor que os outros, ser o melhor, é um desafio inglório. Certamente, com o passar do tempo, alguém vai nos superar. Nós não seremos os melhores o tempo todo. Mas simplesmente sermos melhores é o desafio possível. Porque hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã posso ser melhor do que eu estou sendo hoje. Então é lógico que é no mundo íntimo. É cá dentro que nós vamos olhar as nossas dificuldades, ou aquela última frase ali, ó, milênios de sombras cristalizadas contra essa luzinha nascente. Nós nos sentimos aquele pirilampo, um vagalume no meio da noite escura, quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós tomamos conhecimento de Jesus, quando os benfeitores espirituais nos chamam para o trabalho, é aquela luzinha ali, ó, aquele pirilampozinho, a luz nascente, mas a gente não pode imaginar que vai ficar assim o tempo todo. Então é lógico, é uma rota, é uma jornada de evolução. Aí quanto mais a gente vencer, quanto mais a espiritualidade vencer a animalidade, mais facilmente nós vamos encontrar serenidade e paz para evoluir. Então é busca olhar as nossas trevas cristalizadas, mas também perceber a nossa luz nascente. O que a gente faz da luz nascente? O que você faz da luz que percebeu que já nasce em você? O que eu faço da luz que eu percebo que nasce em mim quando eu faço alguma coisa boa, quando eu termino de preparar um estudo que eu sei que vai confortar as pessoas? Será que eu fico me imaginando assim, eu sou bambambam, eu sou o melhor? Ou a gente agradece, graças a Deus, Jesus veio a inspiração nesse momento para fazer essa colocação, porque eu sei que ela vai tocar alguns corações, e em primeiro lugar ela tocou o meu. Ah, como esse texto de Emmanuel, do capítulo 25, aqui do Fonte Viva, ele é, para mim, particularmente, o meu predileto da série Fonte Viva todo. Todos são maravilhosos. Temos vários estudos em que a gente cita esses textos do Emmanuel, mas esse 25 do Fonte Viva, ele trouxe para mim a tranquilidade de que eu não precisava dar um salto evolutivo, mas precisava continuar expandindo aquela luzinha nascente ali, buscando a iluminação. E é exatamente isso. Emmanuel nos faz perceber que nós somos como terra para o cultivo, não é? Aquele desafio da gente realizar, da gente poder progredir, da gente crescer espiritualmente. E nesse crescer espiritualmente é que a gente começa a despertar. A primeira coisa a fazer é esse despertar, né, gente? O crescimento começa quando eu reconheço que ainda estou embaixo, que eu ainda sou atrasado, que eu ainda tenho erros. Se eu não reconhecer que tenho erros, vai falar o orgulho, vai falar o egoísmo, vou achar que eu sou o melhor do mundo, vou achar que não tem nenhum médium mais perfeito, que não tem nenhum trabalhador mais perfeito, que não tem nenhum oradora mais perfeito. E aí a gente acaba não progredindo, fica estacionado, girando em torno das próprias imperfeições. E aí vem uma conscientização também interessante. Se eu tenho imperfeições, eu vou olhar para elas. Lembra que Emmanuel falou que a luta está no mundo íntimo? Então olha para dentro de si. Olha aí, não tenha medo de encarar suas sombras, não. Não tenha medo de encarar seu lado feio. A gente vem transformando esse lado feio há milênios. Já fomos muito mais feios do que hoje. E não é aquela imagem do espelho, não.
Porque aquela lá, muita gente com cosmético, muita gente com Photoshop consegue dar um jeito, dar uma guaribada. Mas é a feiura de dentro, é a feiura íntima, é aquela animalidade de dentro, lutando com a espiritualidade que sempre está em nós, porque nós somos filhos de Deus, criados pela causa primeira de todas as coisas, pela inteligência suprema, ou como diz João, pelo amor em essência. Então é lógico que nós vamos ter o lado feio e que ninguém vai tirar de nós, a não ser nós mesmos. Ninguém vai evoluir por nós. Doutrina espírita não faz milagres. Se você veio ao centro espírita, se você está assistindo essa palestra e agora nas mídias sociais, no YouTube, pode ficar tranquilo. Nós vamos progredir, nós vamos ser felizes, mas aqui na palestra, lá no centro espírita, o médium passista, a reunião de mediúnica, não vão realizar o progresso que cada um de nós tem que realizar. É tarefa íntima, é tarefa nossa. E aí quando nós reconhecemos que ninguém vai evoluir por nós, a doutrina que não faz milagres, ela é uma doutrina de responsabilidade. Não é doutrina de culpa. Ninguém fica assim, como eu sou atrasado, como eu sou inferior, como eu sou malvado. E aí estaciona. Não, é doutrina de responsabilidade. É aquela que eu ainda sou imperfeito, eu ainda não acerto tudo, então eu tenho que aprender mais para poder não errar. Porque de vez em quando, e a gente gosta de falar isso, né? Eu tenho que errar para aprender. Não é verdade. Não há nada na lei divina que justifique que a gente tem que errar. Vai lá no Livro dos Espíritos, nas questões que falam a respeito do progresso, e a gente vai ver se pergunta a Kardec se os espíritos têm que passar pela fieira do mal para progredir. Os espíritos dizem, não, pela fieira da ignorância, porque aí nós nascemos simples, ignorantes, vamos nos elaborando, vamos aprendendo, mas ninguém é obrigado a praticar o mal, ninguém é obrigado a errar. Com os meus alunos na universidade, eu costumo dizer quando eles vêm com essa trololó aí, né? Eu tenho que errar para aprender, professor. Dentro da universidade você pode errar, vai fazer de novo até acertar. Lá fora é que não pode, porque pode matar a gente, né? Se fizer um projeto errado. Então, a gente tem aquele discurso claro, não, meu querido, você não tem que errar para aprender. Não, minha querida, você não tem que errar para aprender. Você tem que aprender para não errar. É completamente diferente. E é exatamente isso que tem a proposta da doutrina espírita para nós. Uma doutrina de crescimento, mas crescimento baseado no nosso trabalho. Querer crescer. Sair desse marasmo, desse achar que eu vou encontrar um milagre, aqui vai ter a solução dos meus problemas. Nenhum centro espírita pode fazer essa propaganda enganosa, entre aqui e pare de sofrer. Porque o sofrimento é consequência da inferioridade. Quando nós não formos mais inferiores, nós não teremos mais necessidade de sofrimento. Ele apenas vem nos despertar. Ele nem resolve a nossa inferioridade, ele nem nos tira da inferioridade, porque tem gente que também gosta, né? Eu tenho que sofrer para evoluir. Não, você tem que evoluir para não sofrer, criatura. Essa que é a proposta da doutrina espírita. Não é a gente ficar lá roendo, sentindo, se macerando. Quanto mais eu sofrer, mais rápido eu evoluir. Não vai. Principalmente se não aprendeu com o sofrimento, se não aprendeu a evitar a causa do sofrimento. Porque tem gente assim, eu tenho que aprender com esse sofrimento para não passar por ele de novo. Aí o diabético continua comendo doce. O hipertenso continua comendo sal. A criatura que tem dificuldades no campo da afetividade, do relacionamento, continua exigindo dos outros ser amada em vez de amar. Pronto, não vai dar certo. Ninguém chega num destino novo, a felicidade, seguindo pelos mesmos caminhos velhos, tortuosos, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Então, o primeiro passo é nós querermos evoluir, querermos a luz. Depois a gente precisa agir para chegar a essa luz, agir para alcançar essa iluminação. E é exatamente nesse momento que a gente volta aqui para o Fonte Viva com Emmanuel. Porque ele chama a nossa atenção da necessidade de buscarmos os dons do Cristo. Aí vamos lá na questão 625, agora sem o estresse. Agora na questão 625, sem a ansiedade de ser Jesus hoje. Não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Jesus não é o modelo, Jesus não é o guia. Modelo a gente repete, guia a gente segue. Eu falo isso sempre nas nossas palestras. Mas quer dizer que a gente vai atrás dele, né? Vai seguindo pelo caminho que ele delineou para nós. Não quer dizer que a gente vai chegar hoje no destino que ele já está. E é exatamente aí que Emmanuel chama a nossa atenção. Nós vamos buscar os dons do Cristo. As virtudes, as qualidades de Jesus, porque são elas que vão trazer felicidade para nós. E é belíssima a consideração do benfeitor nesse momento. Olha que reflexão, gente.
E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo, retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, os dons do Cristo, progressivas em cada um de nós. Aí eu vou deixar o texto aqui para a gente poder voltar nele. Olha só, as virtudes, os dons do Cristo são conseguidos nesse longo percurso. Olha só que percurso, né? Renascimento no corpo, volta à vida espiritual, depois volta para o corpo de novo, aprende mais um pouco, vai buscando as qualidades. Elas são indispensáveis. Sem os dons do Cristo, tá ali, ó, indispensáveis à ascensão. Mas é pouquinho em pouquinho. Cada encarnação sai melhor, cada dia melhor que o outro, sem aflição de perfeição. Porque na aflição de perfeição é que a gente nega as imperfeições. Não quer dizer que nós temos que abraçar a nossa sombra, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente vai observar ali com o Emmanuel e com os amigos espirituais que vai ser devagar, que é um processo e não, né, aquela súbita mudança, uma transformação. Nós precisamos das virtudes do Cristo, cada uma delas, dos dons do Cristo, mas isso é uma construção, como se fosse uma terra, terra, recebendo então sementes. Não é? Uma palestra é uma semente, o Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de sementes, a própria base da codificação, o Livro dos Espíritos, é uma sementeira danada. É só a gente buscar ali as informações e fazer com que aquilo cresça e frutifique. Mas terra somos nós. O campo somos nós. O que a gente quer receber para fazer florir, para fazer frutificar? Porque olha só, é verdade. Às vezes nós temos um solo fértil, mas as sementes são ruins. Por isso é bom a gente procurar Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, obras de André Luiz, obras de Emmanuel, para a gente poder ter boas sementes plantadas aqui dentro, nessa terra do nosso coração. E é exatamente aí que Emmanuel vai chamar a atenção da necessidade de cultivo e não de ficar cultuando, completamente diferente. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Emmanuel nos faz pensar nas sementes que nós recebemos, nos dons do Cristo, que podem ser ali, incipientes, reduzidos, vão ficando regulares, vão crescendo dentro de nós. E à medida que eles vão crescendo, a graça divina, ou essa capacidade de agir, a capacidade de operar, que é isso que Paulo fala aos Efésios, que nós vamos recebendo tarefas, nós vamos recebendo oportunidades, à medida que os dons do Cristo se desenvolvem em nós, sempre em nós. Então, Emmanuel nos chama a atenção que à medida que nós vamos crescendo nos dons do Cristo, as tarefas vão aumentando. E às vezes, quanto elas são maiores, melhor. Mas, independente do tamanho das nossas conquistas já, ele adverte, olha, vamos permanecer com Cristo. Vamos guardar dentro de nós essas qualidades, que aos pouquinhos vamos cuidando dela, cultivando, como a gente cuida de plantas raras, sabe aquela rosira, aquela orquídea que a gente vai lá, tira as folhas secas, né? Cuida, bota adubo, exatamente isso que é proposto fazer dentro de nós. Cultivar os dons do Cristo. Olha, para que eles cresçam, para que eles se expandam, eles podem até estar incipientes, mas se a gente cultivar bastante, eles vão se tornar reduzidinhos, mas vai ser melhor. Já brotou, já rompeu a semente. Regulares, já estão uma mudinha assim, ó. E aí começam a ficar grandes. Capacidade de ação, capacidade de realização. E é exatamente aí que a gente começa. Nós recebemos as sementes. Vimos recebendo essa semente do Cristo, então, há mais de 2000 anos. Muito antes disso, nós já tínhamos sido chamados para fazer o bem, né? Mas a questão toda é que, apesar de termos sido criados por Deus, sermos, no dizer dos textos sagrados, a imagem e semelhança do Criador, e cuidado para a gente não fazer o Criador a nossa imagem e semelhança, porque tem gente fazendo Deus à moda da casa, né? Deus cioso, Deus que briga, Deus que reprova, Deus que não aceita, Deus que pune. Sejamos nós a imagem desse amor por excelência da divindade. Mas aí Emmanuel chama a nossa atenção para nós cultivarmos.
E aí nós recebemos sem preguiça, sem aquela também assim, eu não tenho capacidade ainda para fazer determinada tarefa, então vai se qualificar. Se chegou um convite, vamos fazer curso de passe no centro, topa, vai lá e faz. Pode ser que você não se torne naquele momento passista, pode ser que você ainda esteja frágil, organicamente, espiritualmente, que não tenha tanta energia para doar assim. Mas olha, o conhecimento já está guardado, a semente já está colocada na terra, vai cultivando. Vai cultivando. Uma hora, você sai da condição de assistido e vai se colocar na condição de assistente, de trabalhador, de trabalhadora. Porque a condição de assistido, ela é muito frágil, ela é miserável mesmo, né? A gente fica lá pedindo luz dos espíritos. Vem aqui, me socorre, Emmanuel. Vem aqui, me socorre, Joana de Anjos. E a gente vai fazer o quê? Eles vão perguntar, o que você tem feito? Que trabalho você tem realizado? Onde é que a gente vai encontrar Jesus e os benfeitores espirituais? Em meios que se queixam ou em meios que trabalham? Muito provavelmente, e com toda certeza, não vai ser entre os que se queixam. Porque eles não vão gastar tempo ali ouvindo as nossas queixas, as nossas lamentações, quantas dores eu tenho. Olha, gente, dor por dor, quantas pessoas que têm corpos muito mais sofridos, macerados por enfermidades que os nossos e que realizaram mais. Então não vamos botar limitação no corpo físico, né? E aí vamos trabalhar então naquilo que a gente puder. Mas olha só, eu já estou com 80 anos, eu estou com artrose, eu sinto dor aqui no quadril. Então você não precisa carregar carrinho de mão para fazer obra no centro. Mas pode bater um papo com alguém, pode se qualificar para fazer um atendimento fraterno e ir expandindo os dons do Cristo em você. E aí a gente começa a perceber assim, não vai ter um salto, não vai ser de repente, mas reconheçamos todos nós, pela nossa origem em Deus, temos propensão para o bem. Temos uma inclinação natural para o bem. E olha que coisa interessante, não é nem na doutrina espírita, nem nos livros religiosos que a gente vê uma frase muito parecida. É com Carl Rogers, um dos baluartes ali da terapia centrada na pessoa, da psicologia humanista, que ele falava, o ser humano é, acima de tudo, um organismo digno de confiança. Nos colocando num ambiente favorável, todos nós tendemos a florescer, tendemos a progredir, tendemos ao estado de paz. O que não quer dizer que esse potencial todo para crescer não esteja ali, de certa maneira, solapado. Volta a lembrar lá o início desse texto do Emmanuel, milênios de sombras cristalizadas. Porque nós já erramos muito, né? Nós já fizemos muita abobrinha, muita bobagem. Então, milênios de sombra cristalizada. Está ali a sombra. Olha para a sombra. Carl Gustav Jung que nos chamava a atenção para a sombra, para a gente saber que ela existe. Tudo o que a gente nega de erro, de vício em nós, acaba passando a rasteira na gente, acaba nos dominando. Se eu não reconhecer a minha fragilidade numa determinada área, é aquela área ali que os espíritos inferiores vão usar para me atacar. Então a criatura que tem dificuldade para manter o equilíbrio ali na alimentação, ela vai estar sempre se sentindo tentada pela torta de chocolate, pela pizza suculenta. A criatura que tem a tendência a buscar fugir da consciência pelo uso de químicos vai estar sempre com um uísque, um barzinho, alguma coisa perto dela. Se ela não reconhece que tem, ela vai lá e cai igual uma pata, né? A gente olha para a pizza e diz, só mais um pedacinho. Já comeu 6 fatias, mas aí só mais um pedacinho para não sobrar. E a gente acaba comendo com excesso. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Olhar para a sombra, saber que a sombra existe para a gente poder finalmente aprender a domesticar essa sombra. Bom, mas depois de a gente entender, encarar essa sombra, o que fazer, né? O que fazer? E essa é uma questão que a gente pode pensar. Bom, sou terra, recebi a semente, tenho vontade, mas o que eu vou produzir? E aí Emmanuel chama a nossa atenção. Do mesmo jeito que a terra, todos nós somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. A gente pode. Né? Mesmo as coisas melhores. Imagina quanta gente que se diz espírita, que conhece as questões do livro dos espíritos, que vive com o evangelho segundo o espiritismo aberto dentro de casa, lendo, relendo o evangelho, e está lá nas redes sociais fazendo fofoca, distribuindo discurso de ódio. A gente pode produzir para o mal mesmo com boa semente. Vai depender muito da vontade da terra. E é exatamente nessa situação que a gente tem que escolher o que fazer. O que eu quero, gente? Qual é a proposta do Cristo para nós? É a mesma da proposta da doutrina espírita. Ir progredindo, ir expandindo. Porque cada um de nós, na hora da produção, vai receber de volta aquilo que cultivou.
Ninguém vai colher o que não plantou, o que não semeou, o que não cultivou, o que não fez crescer. Que pode ser o bem ou pode ser o mal. É disso que Emmanuel fala para nós. E ele vai chamar a atenção exatamente para a gente ficar muito atento. A gente vai fazer todo o bem possível. A gente vai realizar o máximo possível, porque é isso que é a proposta da doutrina e de Jesus para nós. Olha só que interessante. Quanto à terra, do mesmo jeito que a terra, diz Emmanuel, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. E ele prossegue. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Que texto! Basta sementinha, Jesus. E aí Emmanuel chama a atenção que nós temos que ser o solo consciente. Você está consciente que quer progredir? Eu estou consciente que quero progredir? Ou imagino que vou encontrar na doutrina espírita, vou encontrar na minha religião só uma ponte, só um trampolim, uma escada, que eu não preciso fazer muito esforço. Deve ser escada rolante até, Tem gente que é tão preguiçoso que quer escada rolante para o céu, não quer nem subir degrau por degrau ali segurando, não. Então a gente está sendo chamado a oferecer o nosso solo para receber essas sementes do celeste pomicultor, e aí todas as vezes que o solo é consciente de que tem sementes boas e se esforça, Emmanuel diz, elas são multiplicadas, elas são ampliadas. E é aí que veio o meu grande conforto. No texto seguinte também, mas é aí que veio o meu grande conforto. Se eu receber um pouquinho de semente, mas fizer um monte de trabalho, eu vou expandir aquilo que eu sei fazer de bom, aquilo que eu já tenho de bom para fazer, enquanto eu vou me qualificando para fazer outras coisas. Enquanto eu vou me preparando para fazer outras coisas. E é nessa hora que vem as grandes recomendações da gente observar. Porque tem muita gente que diz, eu tenho que vencer as minhas imperfeições. Olha aqui as minhas imperfeições, Maurício. Olha aqui as minhas imperfeições, fulano de tal, quando vão lá no atendimento fraterno. Mas só olham para as imperfeições. Só se vê imperfeito. Se vê a minhoca, lá daquela nossa história do começo. Em vez de se ver a pérola. E a gente tem que estar bastante atento a isso. A gente já vai chegar até nessa maneira como nós nos olhamos. Mas olha só que coisa interessante, Olhar a nossa parte, a gente já tem alguma coisa boa, tem alguma coisa boa que a gente já sabe fazer. E é o que Emmanuel nos convida. Olha que convite interessante. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. É aí que entra a grande consolação. Foi aí nesse momento, quando eu estava estudando esse texto pela primeira vez, quando eu estava refletindo sobre ele a primeira vez, é que veio aquele alívio em relação à questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque eu não precisava hoje ser igual a Jesus. Mas eu posso olhar a minha parte boa e expandi-la ao infinito. E é aí que vem a questão. Em vez de a gente ficar lá surrando, se digladiando com as trevas, vamos expandir a luz em nós. Vamos ampliar. A gente começa com aquele pouquinho, a gente começa com aquilo que a gente já sabe fazer. Às vezes eu não sei fazer muita coisa, eu não consigo fazer uma palestra de 1 hora, mas ler um texto de 5 minutos na abertura da reunião já é alguma coisa, já está ali expandindo a sua luz. E essa é a grande proposta, expandir, dilatar ao infinito. E aí, para evitar frustrações, para evitar aquela coisa assim, eu tentei, não consegui, vou procurar outro centro porque aqui eu não consegui resolver os meus problemas, esse centro é fraco, não me deu a energia que eu preciso, não me tirou o vício que eu tinha, porque quem tem que combater os vícios somos nós, não é o centro, Então a gente tem que estar bastante atento a isso. E aí, para a gente evitar isso, ele chama a nossa atenção ali, não intentes destruir em milênios, não intentes destruir milênios de trevas de um momento para outro. Vamos cada dia, vamos fazendo esforço cada dia, autoaperfeiçoamento cada dia, e assim a gente vai começando a crescer. E é desafiador. Não vamos imaginar que crescer com Cristo não seja desafiador. Porque em torno de nós, e aí não estamos falando mal do mundo aqui não, porque nós fazemos parte dele, mas olha quanta acomodação. Quais são os valores que hoje aparecem como importantes? Não é a riqueza, não é a beleza, não é o poder. Nós estamos muito perto ainda lá daquele momento que Jesus veio
E que Roma representava tudo isso. Entre Roma e o Cristo, nós estamos 2000 anos à frente ainda agarrados a Roma, aos valores de Roma. E aí Emmanuel nos pede então para a gente ir fazendo esse exercício de remover a casca. Nós estamos cobertos com uma carapaça de imperfeições, que à medida que nós vamos expandindo a luz em nós, essa carapaça vai se rompendo, vai se tornando mais fininha, mas crescer é desafiador. A gente costuma dizer até para adolescente que crescer dói, porque quando estão mudando rapidamente o corpo, as articulações começam realmente a não corresponder, a musculatura começa realmente a não acompanhar todo o desenvolvimento, e a gente começa a observar, olha a criança, antes de você reclamar que não está progredindo tanto, pensa nas crianças que você conheceu. Eu conheci certa vez uma criança pequenininha, tem uma pessoa muito querida, e aí eu fui acompanhando desde bebê, né? Bebezinho de colo, com uma madeira, trocando fralda. E o engraçado dessa criatura é assim, como qualquer criança que começa a se desenvolver, ela quer liberdade. Ela quer interação com o ambiente. Mas o que a criança faz? Ela se arrasta, ela tenta engatinhar. E essa criança em particular, ela não conseguia, porque ela era muito gordinha, era muito fofinha, ela não conseguia engatinhar para frente. Então o que ela fazia? Ela engatinhava para trás, ela botava as mãozinhas mais apoiadas aqui nessa parte e ia se empurrando para trás para chegar onde queria, para alcançar o que queria, até que um dia ela colocou-se de pé e aprendeu a andar. Então essa é uma questão. Se crescer é complicado na fase da infância, nós ainda estamos muito na fase da infância espiritual. Nós ainda estamos muito mais perto da infância espiritual do que da maturidade. Então aguenta isso, entenda que isso vai exigir de nós muito esforço, mas também se reconheça capaz. Jamais desistir. Esse é o primeiro olhar otimista que a doutrina espírita nos deve trazer. Olhe para si mesmo com olhos otimistas. É possível, basta fazer esforços. E aí tem aquela questão do Livro dos Espíritos, em que os amigos espirituais, Kardec pergunta aos amigos espirituais se nós podemos vencer as nossas más tendências. E eles dizem, fazendo poucos esforços. Mas quão poucos de vocês fazem mesmo esforço? E é verdade, nós somos tão preguiçosos para progredir, né? A gente fica doido que aconteça um milagre e não vai acontecer. Então é lógico que aí vem sendo proposto para nós usar as habilidades que nós temos. É essa a questão daquele texto anterior que a gente leu. Expandir, olhar aquilo, a nossa parte boa e expandi-la ao infinito. Fazer que a luz tome conta, ocupe o espaço que antes era ocupado pela treva. Não é ficar se batendo contra a treva, porque de vez em quando a treva ofusca a gente, ela envolve a gente. E se você fica do lado de cá com a luz e vai expandindo a luz, a treva necessariamente vai se intimidando e vai se afastando. Vai se colocando como parte menor da nossa vida. E é isso que Emmanuel, nos convida, a aprender com Jesus. Ao tentarmos dilatar as nossas qualidades, olha aí, pensa na qualidade que você tem. Eu não sei fazer palestra. Mas você consegue ajudar o evangelizador a pintar os textos, o material que vai ser usado na evangelização? Comece por aí. E aí depois, se tiver um curso de palestrante, um curso de oratória no seu centro, vai lá e faz. Se tiver um curso de passe, vai lá e faz. Claro que a gente tem que se qualificar. Porque de vez em quando as pessoas querem a posição de projeção, na tarefa espírita mesmo, sem o esforço, sem a qualificação, principalmente sem o estudo, sem o conhecimento. E aí vem uma proposta de Emmanuel, que nós devemos persistir e aprender com o mestre do amor e da renúncia. Mas Maurício, tem que renunciar, eu vou ter que virar um eremita, eu vou ter que viver dentro do centro. Não, a gente pode ter a nossa vida ao contrário. O nosso maior desafio não é ser espírita dentro do centro espírita, que lá é todo mundo irmão, todo mundo se trata de irmãozinho, mesmo tendo desavenças de vez em quando, todo mundo tenta ser fraterno, mas o nosso grande desafio é nós sermos espíritas aqui fora, no ambiente das relações humanas, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, fazer crescer a luz em nós, ampliar essa luz em nós. Então é renunciar ao eu velho, renunciar ao egoísmo, renunciar ao orgulho, renunciar à vaidade, renunciar à ambição, aos vícios materiais, mas principalmente aos vícios morais, porque são eles que desencadeiam os materiais, né? Se a gente pensar naquela pessoa que tenha dependência química, de alguma forma ela se achava boa o suficiente para não se tornar dependente. E aí, quando viu, ela estava enredada pelo vício. Ela estava lá consumida, ela estava dominada por esse vício que a assola, que a aflige tanto e que aflige tanto as pessoas em torno também. Então, como nós somos convidados a realizar
transformações, realizar essa transformação lenta. Outra renúncia que Jesus nos ensina é o imediatismo. Olha a paciência dele conosco, não é? Cria o planeta, prepara as condições para ser habitável, deixa que os espíritos primitivos reencarnem aqui, comecemos o nosso desenvolvimento, aí depois recebe outros espíritos mais amadurecidos, mais ainda moralmente atrasados, aqueles que foram exilados, como Emmanuel descreve para nós no Caminho da Luz, tá? E vai fazendo essa mescla e vai nos impulsionando. Vem ele mesmo presente aqui materialmente, nos ensinar uma doutrina toda de amor, toda de desapego, e lá se vão 2000 anos. E Jesus ainda continua sendo paciente conosco. Então, renúncia ao imediatismo. Não queira para amanhã as virtudes que nós estamos há 2000 anos tentando conquistar. Ou que nós passamos 2000 anos fugindo delas, porque de vez em quando é isso, né? Ah, não, hoje agora eu quero ser bom, mas nós passamos o tempo todo, até a última encarnação, sendo guerreiros. Nós reclamamos tanto das guerras que estão acontecendo, né? Reclamamos tanto dos problemas que surgem aí nas coletividades humanas, na violência urbana. Mas sabe lá o que nós já fomos? Sabe lá o que nós já fizemos? Quanto dessa sombra existe dentro de nós? Então, pega essa luzinha aí que agora já nasceu aqui e aqui, no nosso sentimento e no nosso raciocínio, e faz ela crescer. Pega essa percepção de que violência é ruim, de que guerra é ruim, e seja a criatura mais pacífica. Você não precisa pegar uma bandeira branca e ir lá apartar os países que estão em guerra. Só não brigar com a caixa do supermercado, você já vai estar aumentando a paz em volta. Só não ficar aborrecido com a fila no banco para pagar aquelas contas, porque chegou um office boy com um pacote desse tamanho de boleto para pagar da firma inteira, e aí aquele caixa vai ficar paralisado ali pelo menos uma meia hora resolvendo o problema do office boy que está trabalhando, né, gente? Que está fazendo o trabalho dele para poder ganhar suado, o trabalho dele com o dinheirinho para a manutenção dele mesmo. Então não temos que ficar aborrecido porque os outros estão trabalhando. A gente tem que ficar cauteloso. Diminuir então o estresse, diminuir as tensões, renunciar ao eu velho, para que a gente possa construir um eu novo. E é essa a questão, não nos vamos deixar abater também pelo choque com as nossas próprias falhas. Porque muita gente que chega no centro espírita para fazer atendimento fraterno, chega decepcionada consigo. Eu me decepcionei tanto, como que eu ainda faço isso? Até poucas encarnações atrás a gente fazia muito pior do que isso. É olhar para frente. É para frente que se olha. Por isso que é tão perigoso, é tão complicado a pessoa ficar querendo escrafunchar, né? Ficar querendo saber o que foi na outra encarnação. Nunca foi coisa melhor do que foi agora. Nunca foi melhor do que agora. Não tente. Mas eu queria saber se eu fui príncipe. Foi um príncipe trapaceiro, foi um príncipe violento, foi um príncipe tirano. Esquece o seu passado. Olha para o seu futuro. Olha para o seu presente. Veja as limitações que você tem. Não fica naquela coisa, eu estou pagando então dos dívidas. Não. Nós estamos com as provas, com as experiências certinhas para o nosso progresso. E aí vem então esse otimismo para crescer. É a proposta final desse nosso estudo, é a proposta final do texto de Emmanuel para nós, se bem que ela apareceu em todo o texto, né? Essa de expandir a luz em nós, de expandir a nossa parte boa ao infinito, de fazer com que a luz vença as trevas, não pelo combate corpo a corpo com as trevas, mas porque ela se expande, porque ela aumenta, ela ocupa espaço na nossa vida. Imagina, se em vez da gente gastar 2 horas nas redes sociais fazendo fofoca, a gente gastar 1h30, já hoje, 1h30 assistindo uma palestra ou lendo um livro. Vai ficar só meia hora para fazer fofoca, gente. Aí, daqui a pouco a gente percebe que a fofoca não está ajudando. Tira essa meia hora também e vai fazer o bem para alguém. Porque também não adianta só a gente ficar recebendo, assistindo palestra. Assisto todas as palestras do fulano de tal. Eu conheço todos os textos do fulano de tal. E o que você põe em prática? E o que a gente vivencia? Essa é a questão que é colocada. Então, com otimismo, vamos acreditar que nós conseguimos. É a crise da descoberta, a gente vai se perceber muito inferior, a gente vai se perceber com falha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, dizia um sambinha da década de 70. Ou então, aquele adágio oriental, se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes, para sair do chão. Para a gente jamais ficar ali acomodado naquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não vai, não. Muda o discurso. Em vez de chegar e dizer assim, eu não consigo, é mais forte do que eu. Isso os espíritos também trataram com Kardec lá no Livro dos Espíritos. Quando alguém diz que não consegue domar as suas más tendências, é porque se compraz nelas. Então, não diga, eu não consigo. Diga assim, eu não consigo agora,
mas eu vou me esforçar e vou conseguir com certeza. E é essa a proposta. Até porque é o seguinte, nós não queremos agir, nós não queremos esses dons do Cristo para nós nos instrumentarmos para trabalhar na transformação do planeta, que é exatamente isso. E a gente aproveita para trazer então aqui aquele texto de Paulo aos Efésios e o comentário final do Emmanuel, nesse capítulo 25, aqui do Fonte Viva, que é para a gente poder ter toda certeza de que dá, de que a gente consegue, de que a gente tem capacidade, porque nesse momento é o nosso melhor momento, a nossa maior força para a realização do nosso progresso. E Emmanuel traz então o texto de Paulo aos Efésios é o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Aqui simplesmente ele está falando com os Efésios a respeito da capacidade de trabalho. Porque ele, Paulo, conseguia realizar curas, porque ele, Paulo, conseguia afastar espíritos obsessores na conversa e outras pessoas não conseguiam. Ora, mas por quê? Porque ele, Paulo, havia passado mais de 30 anos se esforçando, superando a si mesmo, vencendo aquele Saulo, velho perseguidor, para poder se colocar com os dons do Cristo, absorver as qualidades, as virtudes do Cristo. E aí Emmanuel completa, Emmanuel faz a reflexão final. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Crescimento real. Não adianta ficar assim, se iludindo. Eu acho que agora que eu tomei 50 passes no centro, que eu fiz o tratamento, está tudo resolvido, sou uma alma iluminada. Fizeram uma faxina na minha aura, no meu perispírito. Fizeram nada. Quem tem que fazer somos nós. Quem tem que se limpar somos nós. Quem vai conquistar os dons do Cristo e as luzes do Cristo somos nós. E para isso nós temos que nos olhar com mais otimismo, nos sentir capazes. Opa, identifiquei que essa qualidade aqui eu já tenho, então eu vou ampliá-la. Olha para a tua parte boa e podes ampliá-la até o infinito, diz Emmanuel. Então olhemos para as nossas qualidades, vamos ampliando, vamos crescendo. E aí nós vamos encontrar mais evolução, nós vamos encontrar mais felicidade e a gente começa a se olhar com mais carinho. Se olhe com mais carinho. Se permita até mesmo olhar-se na queda. Errei, fiz uma besteira. Se olhe, reconheça, tenha pena de si mesmo. Pena no sentido compaixão, né? Não tadinho. Não. Compaixão. Se observe como aquela criatura pobre, coitada, equivocada, que não sabia o que estava fazendo para si mesmo. Não é assim que Jesus disse lá do alto da cruz? Pai, tem piedade, eles não sabem o que fazem? Pois é, nós ainda não sabemos o que fazemos de vez em quando. Mas, à medida que o nosso solo consciente é oferecido a Jesus, boas sementes vão sendo plantadas. E com essas boas sementes nós vamos expandir em nós os dons do Cristo e aí vamos poder fazer que nem Paulo. Realizar mais à medida que nós trouxermos para o nosso dia a dia, à medida que nós trouxermos para a nossa vivência a capacidade de servir, a capacidade de agir. Olhos otimistas para nós e para o mundo. Não diga esse mundo está perdido. Olhe para as pessoas que fazem o mal hoje. Um amigo muito querido, Quincas Veloso, tem falado muito nas suas lives, principalmente nesse momento que a gente atravessa aí de tanta confusão, de criaturas realmente praticando atos malvados. Esses maus são mais enfermos. E não é que Jesus também fala isso lá para Pedro, no Boa Nova? Que as criaturas são muito mais frágeis, enfermas do que más. Mas nós só podemos mudar a nós mesmos, nós não podemos mudar o outro. Podemos dar exemplo para que o outro queira se transformar. Podemos ser cartas vivas do Evangelho, onde os outros possam nos ler. E aí, como nós temos nos olhado? Você que está me vendo, não importa que data, não importa se de manhã, de tarde, de noite, essa palestra está gravada em estúdio mesmo, então ela vai chegar a você no momento que ela for possível. Você que está aí me assistindo, vamos nos perguntar, não precisa responder agora não, vamos nos perguntar. Você se olha como a pérola, como a rosa, como uma das frutas frescas daquele cesto, ou como o cântaro com água limpa e fresca, ou como a minhoca? Eu me vejo como a minhoca, eu ainda sou horroroso, eu ainda tenho um monte de vícios. Eu também. Todos nós ainda somos meio minhocas. Todos nós ainda somos meio minhocas. Mas olha só, gente, até a minhoca trabalha. Olha para de verdade, agora vamos pensar nos elementos da natureza, né? Até a pobre da minhoca, que aqueles discípulos lá do mestre hindu olharam com tanto asco, com tanto nojo, ela realiza trabalho.
Aquela minhoca, aquela que foi tirada da terra, que a gente usa de vez em quando como isca lá para pescaria nos laguinhos, aquela minhoca que foi tirada da terra, ela tem o trabalho de cavar as suas cavernas e deixar que o ar circule e chegue às raízes e favoreça a flora, a microbiana inclusive, para que o solo se torne mais fértil. Até a minhoca trabalha. Então por que a gente não vai trabalhar? Se até a minhoca foi convocada por Deus para realizar um trabalho no bem, nós que já passamos da fase da minhoca faz tempo, embora de vez em quando a gente ainda haja como umas, a gente tem condição de fazer melhor. Até a minhoca serve. Até a minhoca se coloca diante de Jesus e diz: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. E ela vai lá e faz. Ela é instrumento do amor de Deus. E nós que somos solo consciente, que temos mais compreensão do que a minhoca, podemos fazer muito mais. O que nós podemos fazer? Pense com Emmanuel. Olha a tua parte boa e perceba que você pode estendê-la, expandi-la ao infinito. Não intentes vencer milênios de trevas de um instante, mas exercita todos os dias o trabalho da autorrenovação. Quando eu estudei essa mensagem, quando este texto de Emmanuel entrou na minha vida, foi muito mais leve seguir no processo evolutivo. E doeu menos, porque muitas das dores que nós temos no processo evolutivo, elas são decorrentes da ansiedade, desse desejo desesperado de sermos perfeitos porque ouvimos alguém dizer que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que não está dito quando. Está dito que nós vamos chegar lá. Está colocado que nós vamos alcançar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você que me vê, qualquer um de vocês, como eu também, me proponho expandir a luz em mim, para que aqueles milênios de trevas, e olha, de vez em quando a espiritualidade deixa a gente levantar o véu e ver algumas dessas trevas, são horrorosas. Melhor abafar o caso e não contar aqui. Mas olhar as nossas trevas e expandindo para que elas fiquem pequenininhas, pequenininhas, encolhidinhas num canto até que um dia elas desapareçam. E aí nós faremos como Francisco, nós faremos como Paulo, e vamos dizer: não sou mais eu que vivo. Como eu consegui cultivar os dons do Cristo, como eu consegui fazer crescer em mim os dons do Cristo, as graças divinas se ampliaram. E hoje é o Cristo que vive em mim. E porque vivo com as mensagens, vivo pelos valores que a mensagem de Jesus nos traz, eu tenho muita felicidade e eu tenho muita paz. Será o nosso futuro. Se ainda não é hoje para você, como não é hoje para mim, eu trabalho para que seja. Trabalhe também. Faça para que nós possamos nos encontrar lá nesse futuro luminoso, num planeta transformado, com uma sociedade equilibrada, diferente dessa nossa, para nós renascermos aqui, daquelas crianças que nós evangelizamos no centro, daqueles filhos que nós soubemos educar com carinho e com amor. Renasceremos deles e encontraremos um mundo melhor, mas um mundo que nós começarmos a semear hoje. Te agradeço muito, muito obrigado pela atenção, muita paz em suas vidas.